Imagina a cena: aula de física na USP, o lugar mais cabeça do Brasil. De repente, quem entra na sala? O robozão, o CR7 em carne e osso. A galera riu, a professora debochou. Mal sabiam eles que o pai ia dar um baile, mas não era com a bola no pé. A luz fria e branca das lâmpadas fluorescentes do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP, parecia extrair a cor do mundo, deixando para trás apenas a austera realidade dos números e das equações. Do lado de fora, o sol de São Paulo pintava o céu com tons de fim de tarde, mas ali dentro, no anfiteatro F212, o tempo era medido por diferenciais e integrais. O ar era denso, pesado com a concentração de mais de 100 mentes jovens e brilhantes, e com o peso da reputação da mulher que estava em pé diante do quadro negro. Professora doutora Helena Amaral. Uma lenda no campo da física teórica, uma figura tão admirada quanto temida. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque severo, e seus óculos de aros finos pareciam uma barreira entre seu intelecto e o resto da humanidade. Mas antes de eu te contar como essa história termina, vamos fazer um acordo. Se você já foi julgado pela capa, comenta aqui embaixo a palavra respeito. E se você está pronto para ter suas expectativas destruídas, já deixa o like e se inscreve, porque essa história é daquelas que mudam o nosso dia. Ela não escrevia no quadro. Ela esculpia. Cada símbolo, cada letra grega era desenhado com uma precisão cirúrgica, formando uma tapeçaria de lógica que descrevia o comportamento de partículas subatômicas. Era a aula de mecânica quântica avançada, um rito de passagem notório por filtrar os aspirantes a físicos dos meros estudantes. Helena falava com uma voz calma, quase monótona, mas cada palavra era um tijolo na construção de um raciocínio implacável. Não havia espaço para dúvidas, apenas para a aceitação da complexidade do universo. Na primeira fileira, Lucas, o prodígio da turma, absorvia tudo. Seus óculos de armação grossa e seu cabelo perpetuamente despenteado eram a imagem estereotipada do gênio. Para ele, as equações de Helena não eram um desafio, mas uma canção de ninar, uma linguagem que ele entendia melhor que o português do dia a dia. Ele se sentia em casa ali, no topo da cadeia alimentar intelectual, olhando com uma leve piedade para os colegas que lutavam para acompanhar. Algumas fileiras atrás, Sofia mordia a ponta da caneta, a testa franzida em um esforço desesperado para conectar os pontos. Ela era esforçada, passava noites em claro na biblioteca, mas a intuição para a física quântica parecia fugir dela como areia por entre os dedos. Ela admirava a professora Helena, mas também sentia um calafrio sempre que a professora passava os olhos pela sala, como se pudesse farejar a incerteza. Foi nesse momento, nesse santuário de silêncio e intelecto, que a porta do anfiteatro se abriu. Não foi uma abertura brusca. Foi lenta, deliberada, quase silenciosa. Mas em um ambiente onde o som de uma caneta caindo era uma distração, o movimento daquela porta pesada de madeira foi como um trovão. Todas as cabeças, mais de 100 delas, viraram-se em uníssono. O fluxo de elétrons e pósitrons nas equações de Helena foi interrompido por uma anomalia muito mais mundana. Um homem entrou. Ele não usava o traje acadêmico informal de jeans e camiseta de banda que dominava a sala. Ele vestia calças de alfaiataria escuras, impecavelmente cortadas, e uma camisa de malha preta de gola alta que delineava um físico esculpido com uma disciplina quase desumana. Não havia logotipos, não havia ostentação. Era um minimalismo caro, uma elegância que gritava poder sem precisar dizer uma palavra. Ele parou por um instante na entrada, seus olhos castanhos varrendo o ambiente, não com a hesitação de um estranho, mas com a calma focada de um predador avaliando seu território. Cada linha que ele escrevia no quadro era um prego no caixão da arrogância daquela sala. E se você está chocado com o que ele está fazendo, você não vai acreditar no que ele vai dizer a seguir. A verdadeira lição está nas palavras dele. Era Cristiano Ronaldo. O silêncio, que antes era de concentração, transformou-se em um silêncio de choque absoluto. Os murmúrios começaram como um zumbido baixo.
uma onda de choque se espalhando pela sala. Celulares, antes guardados religiosamente, começaram a emergir discretamente das mochilas. Era surreal. Era impossível. O que o maior atleta do planeta, um ícone global cuja vida era sinônimo de estádios, bolas de ouro e contratos milionários, estava fazendo numa aula de mecânica quântica avançada na USP? Lucas, o gênio, foi o primeiro a zombar internamente. Deve ter errado o prédio, pensou, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Provavelmente estava procurando o departamento de educação física e se perdeu. Patético. Ele via aquilo como uma profanação, um atleta invadindo o templo da mente. Para ele, corpo e cérebro eram entidades opostas e a presença de Ronaldo ali era um insulto à sua visão de mundo. Sofia, por outro lado, sentiu seu coração acelerar por um motivo diferente. Ela o reconheceu instantaneamente, claro, mas o que a chocou não foi apenas a presença dele, mas a sua aura. Ele não tinha a postura de uma celebridade. Não havia um sorriso para as câmeras, nenhum aceno para a multidão inexistente. Havia uma intensidade, uma seriedade que parecia completamente fora de lugar e, ao mesmo tempo, estranhamente apropriada para o ambiente. A professora Helena Amaral foi a última a reagir. Ela parou de escrever, pousou o giz no suporte com um clique audível e virou-se lentamente. Seus olhos, ampliados pelos óculos, fixaram-se no recém-chegado. Não havia admiração, não havia reconhecimento de sua fama. Havia apenas a irritação de uma maestrina cuja sinfonia fora interrompida por um som dissonante. Ela cruzou os braços, um gesto que fazia os alunos mais corajosos encolherem-se. Ela deixou o silêncio se estender, saboreando o desconforto que pairava no ar. Finalmente, com uma voz que pingava ironia, ela perguntou: "Pois não? Em que posso ajudá-lo?" A pergunta não foi um convite, foi um desafio, foi uma forma de dizer: "Você não pertence aqui. Explique-se e saia." Cristiano Ronaldo não pareceu se intimidar. Ele deu alguns passos para dentro da sala, seus sapatos caros mal fazendo barulho no piso de granito. Sua postura era ereta, confiante. Ele olhou diretamente para a professora, não como um fã ou um intruso, mas como um igual. "Boa tarde, professora. Eu vim para assistir à aula." Sua voz era calma, com um sotaque português carregado, mas as palavras eram claras e diretas. Se a sala estava em choque antes, agora estava em estado de comédia. Uma risada baixa começou em um canto e se espalhou como fogo. Eram risadas abafadas, risinhos de incredulidade. Lucas riu abertamente, balançando a cabeça como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. Cristiano Ronaldo, o homem que vivia de seus pés, interessado em equações que descreviam o universo? A ideia era simplesmente hilária. A professora Helena permitiu-se um sorriso fino, um músculo se contraindo no canto de sua boca. Era um sorriso de superioridade, de quem confirma uma suspeita. Marketing, ela pensou. Alguma campanha publicitária idiota. Querem usar a imagem da USP para vender alguma coisa. Ela se sentia ofendida. A física, para ela, era sagrada, não um pano de fundo para truques de relações públicas. "Assistir à aula?" repetiu ela, o sarcasmo agora evidente. "Receio que o senhor encontre o tema um pouco denso. Não estamos discutindo as leis da aerodinâmica de uma bola de futebol, se é o que o senhor procura." A alfinetada foi direta e a risada na sala ficou um pouco mais alta, mas Cristiano Ronaldo não reagiu. Ele não sorriu, não franziu a testa, não demonstrou o menor sinal de constrangimento. Seu rosto permaneceu uma máscara de foco absoluto. Era essa falta de reação que era tão desconcertante. Ele parecia imune ao desprezo, como se operasse em uma frequência diferente, onde as opiniões dos outros simplesmente não existiam. "Eu entendo, professora. Mesmo assim, gostaria de ficar, se não for um problema." Ele não pediu permissão, ele a informou de sua intenção. Havia uma força tranquila em suas palavras que pegou Helena de surpresa. Ela esperava que ele recuasse, que risse sem graça e fosse embora. Mas ele não foi. Hesitante por um instante, mas não querendo criar uma cena maior,
Helena suspirou, um som de resignação irritada. Como queira, mas peço que não perturbe. Ela se virou de volta para o quadro, encerrando a conversa. Era o seu jeito de dispensá-lo, de torná-lo invisível. Mas era tarde demais. A dinâmica da sala havia mudado para sempre. Cristiano Ronaldo caminhou pela lateral do anfiteatro, passando pelas fileiras de estudantes que o encaravam com uma mistura de assombro e zombaria. Ele não olhou para ninguém. Seus olhos estavam fixos à frente, como se estivesse caminhando por um túnel em direção ao gramado antes de uma final de Champions League. Ele encontrou um assento vazio na última fileira, um lugar discreto, longe dos holofotes. Ele se sentou, tirou de uma pasta de couro fina um único caderno de capa preta e uma caneta de metal elegante. Abriu o caderno em uma página em branco e pousou a caneta ao lado. E então ele esperou, sentado perfeitamente ereto, as mãos cruzadas sobre a mesa, os olhos fixos na professora Helena e no emaranhado de equações no quadro. O clima na sala era elétrico. Ninguém conseguia mais se concentrar na aula. Os sussurros eram constantes. É ele mesmo? O que ele está fazendo aqui? Alguém tira uma foto. Lucas, na frente, continuava a lançar olhares de desdém por cima do ombro, irritado por ter sua aula, seu santuário, invadido por tamanha trivialidade. Ele sentia como se a presença de Ronaldo diminuísse a importância do que eles estavam fazendo. Sofia, por sua vez, não conseguia parar de olhá-lo. Ela observava a maneira como ele estava sentado, a intensidade em seu olhar. Ele não parecia entediado ou perdido. Ele parecia estar estudando. Ele olhava para o quadro não como quem vê um monte de rabiscos, mas como quem tenta decifrar um código. Havia uma disciplina em sua postura que ela, uma aluna dedicada, reconhecia e, de certa forma, admirava. Era a mesma disciplina que ela tentava aplicar aos seus estudos, a mesma que ele, obviamente, aplicava ao seu corpo. E se, ela pensou por um breve momento, e se ele aplicasse essa mesma disciplina a outras coisas? Ela balançou a cabeça, descartando o pensamento. Era absurdo. A professora Helena sentia os olhares e os sussurros. A atenção da turma, que ela comandava com mão de ferro, havia se esvaído. A presença daquele homem na última fileira era como um buraco negro, sugando toda a energia intelectual da sala para um vórtice de curiosidade frívola. A raiva começou a borbulhar dentro dela. Ela não seria ofuscada em seu próprio domínio, não por um jogador de futebol. Ela decidiu que precisava retomar o controle, e faria isso da única maneira que conhecia, afirmando sua superioridade intelectual de forma esmagadora. Ela se virou para a turma, sua expressão mais dura do que nunca. Ela olhou por cima dos alunos, seus olhos passando por Lucas, por Sofia, até pousarem, com uma precisão calculada, no homem sentado na última fileira. Um plano perverso e brilhante começou a se formar em sua mente, um plano para expor o intruso, para humilhá-lo publicamente e, assim, restaurar a ordem natural das coisas. Ela daria a ele a atenção que ele parecia querer, e ele se arrependeria de cada segundo dela. O palco para o confronto estava montado. A decisão, uma vez tomada na mente afiada da professora Helena, manifestou-se como uma mudança sutil na atmosfera da sala. Foi como a queda súbita de pressão que antecede uma tempestade. Ela, que até então parecia meramente irritada, agora exalava uma energia diferente, uma determinação fria e cortante. O seu objetivo já não era apenas ignorar o intruso, era aniquilá-lo intelectualmente, usar a sua própria arma, a complexidade da física, para reafirmar a ordem natural do universo acadêmico. Um universo onde atletas, por mais célebres que fossem, eram apenas matéria bruta, e ela, a mente que decifrava as leis que governavam essa matéria. Portanto, com uma calma teatral, ela caminhou de volta para o gigantesco quadro negro que dominava a parede frontal. Seus passos eram medidos, cada um prelúdio silencioso para o que estava por vir. Ela não pegou o giz imediatamente. Primeiro, pegou o apagador. Com uma fúria contida, ela limpou uma grande seção central do quadro,
Os movimentos de seu braço eram bruscos, quase violentos, levantando uma nuvem de pó de giz que dançou sob a luz fluorescente como uma nebulosa fantasmagórica. O gesto era uma declaração. Ela estava abrindo espaço para algo novo, algo monumental, algo que serviria de lição. Com o espaço limpo, uma tela negra e vazia esperando para ser preenchida, ela se virou para a turma. Um sorriso fino, quase imperceptível, brincou em seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de antecipação predatória. Vamos fazer uma pausa na nossa discussão sobre o spin do elétron, disse ela, a voz soando mais alta e clara do que antes, capturando a atenção de todos, que ainda estava dividida com o visitante inesperado. Vamos explorar um problema, aplicado, algo para exercitar a mente de uma forma mais prática. A palavra prática foi dita com uma camada tão espessa de ironia que poderia ser fatiada. Lucas, na primeira fila, sentiu um arrepio. Ele conhecia aquele tom. Era o tom que a professora Helena usava antes de apresentar um problema que faria os alunos mais brilhantes suarem frio. Um desafio desenhado não apenas para testar o conhecimento, mas para quebrar o espírito. Helena pegou um pedaço novo de giz. O estalo do giz se partindo ao meio ecoou no silêncio tenso. Ela começou a escrever. E o que ela escreveu não era apenas uma equação, era um monstro. Começou com o familiar símbolo da integral tripla, mas logo se desdobrou em uma cascata de tensores, operadores quânticos e diferenciais parciais. Havia ali a equação de Schrödinger, modificada para incluir um campo vetorial complexo. Havia termos que descreviam o efeito Magnus, não em um contexto macroscópico, mas em uma escala onde o tunelamento quântico se tornava relevante. Havia um emaranhado de constantes de Planck, velocidades da luz e símbolos que a maioria dos alunos só tinha visto em apêndices de livros avançados. Era uma serpente de lógica, uma catedral de símbolos que parecia ocupar metade do quadro. Enquanto escrevia, ela narrava, sua voz agora desprovida de qualquer emoção, como a de um computador recitando dados. Imaginem uma esfera, começou ela, sem nunca mencionar a palavra bola, sujeita a um impulso inicial não uniforme, que lhe confere um movimento rotacional complexo. Agora, vamos considerar que essa esfera atravessa um meio, um fluido, composto não por moléculas de ar, mas por um campo quântico. A questão é, como descreveríamos a trajetória mais provável dessa esfera, levando em conta não apenas a resistência do meio, mas a probabilidade de tunelamento através de barreiras de potencial criadas por flutuações quânticas nesse mesmo meio? Em outras palavras, e aqui ela fez uma pausa dramática, virando-se para a turma com os olhos brilhando de malícia. Como calcularíamos de forma elegante a equação de uma folha seca perfeita, se essa folha seca ocorresse no vácuo quântico? Um silêncio sepulcral caiu sobre o anfiteatro. Não era mais o silêncio de zombaria ou curiosidade. Era um silêncio de puro pavor reverencial. Os alunos olhavam para o quadro não como se fosse um problema de física, mas como se fosse uma maldição antiga escrita em uma língua morta. Eles entendiam as peças isoladas, a equação de Schrödinger, o efeito Magnus, mas a forma como Helena as havia costurado juntas criava algo totalmente novo, um quebra-cabeça de uma complexidade assustadora. Era um problema que não estava em nenhum livro didático. Era um problema que ela provavelmente havia criado naquele exato momento, apenas para provar um ponto. Lucas sentiu uma gota de suor frio escorrer por sua têmpora. Ele, que devorava problemas de física no café da manhã, estava paralisado. Ele via o caminho, mas era como olhar para um labirinto de cima, sem saber qual das milhares de entradas levaria à saída. Cada termo da equação era um dragão a ser domado, e ele não sabia por onde começar. Sua confiança, antes um rochedo inabalável, começou a mostrar fissuras. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno diante da vastidão da física. Sofia, por sua vez, sentia como se estivesse tentando ler hieróglifos. Para ela, o quadro era apenas um borrão intimidador de giz branco. A frustração deu lugar a uma resignação cansada. Ela nunca conseguiria resolver aquilo.
Ninguém conseguiria. Helena saboreou o momento. Ela passeou o olhar pela sala, vendo os rostos pálidos, as testas franzidas, a derrota silenciosa nos olhos de seus alunos. Até mesmo Lucas, seu prodígio, estava visivelmente abalado. Era a sua vitória. A ordem fora restaurada. Ela era a autoridade, a detentora do conhecimento. O anfiteatro era seu domínio, e todos ali, meros mortais diante de seu intelecto. E então, ela desferiu o golpe de misericórdia. Seu olhar viajou lentamente pelas fileiras, passando por cada rosto derrotado, até pousar com uma precisão de laser no homem silencioso na última fileira. A sala inteira pareceu prender a respiração, sentindo o que estava por vir. Talvez, disse Helena, a voz cheia de uma falsa doçura, um veneno açucarado, o nosso convidado especial, que demonstra tanto interesse em nossa humilde disciplina, gostaria de nos honrar com sua perspectiva? A provocação foi tão cruel, tão perfeitamente calculada, que a tensão na sala se quebrou em uma onda de risadas. Mas eram risadas diferentes das de antes. Eram nervosas, desconfortáveis, o tipo de risada que se ouve em um coliseu quando o leão é solto na arena. Os alunos riam, não porque achavam engraçado, mas porque era a única resposta possível para um absurdo tão grande. Era o clímax do espetáculo. O famoso jogador de futebol seria publicamente humilhado e eles seriam as testemunhas. Cristiano Ronaldo, no entanto, não reagiu à risada. Ele não moveu um músculo. Seus olhos não piscaram. Ele permaneceu como uma estátua de foco, o olhar ainda fixo no quadro, como se estivesse memorizando cada curva, cada ponto, cada símbolo daquela equação monstruosa. A zombaria da sala inteira parecia ricochetear em um campo de força invisível de concentração. Lentamente, depois que a última risada morreu em um eco constrangido, ele se levantou. O movimento foi fluido, econômico, sem um pingo de hesitação ou drama. Foi a mesma eficiência de movimento que o mundo se acostumara a ver nos gramados. Ele não se apressou, nem demorou. Ele simplesmente se pôs de pé e, com esse simples ato, a dinâmica do universo daquela sala mudou novamente. Ele começou a caminhar em direção à frente da sala. O som de seus sapatos no chão de granito era o único som no anfiteatro. Cada passo ecoava no silêncio absoluto. Ninguém mais ria. Ninguém ousava respirar. Os mais de 100 pares de olhos o seguiram hipnotizados. O que antes era um espetáculo cômico, agora era um suspense insuportável. O que ele iria fazer? Gaguejar? Escrever uma besteira? Sair correndo? Ele não parou até chegar ao tablado, a poucos centímetros da professora Helena. Ela o olhou de cima a baixo, um misto de triunfo e surpresa em seu rosto. Ela não esperava que ele aceitasse o desafio de forma tão direta. Sem dizer uma palavra, Cristiano Ronaldo estendeu a mão, não para cumprimentá-la, mas em direção ao pedaço de giz que ela ainda segurava. Ela hesitou por uma fração de segundo, o cérebro tentando processar a audácia daquele gesto. Então, quase que por reflexo, ela abriu os dedos. Ele pegou o giz da mão dela. Seus dedos mal se tocaram, mas uma corrente elétrica de pura tensão pareceu percorrer a sala. Ele não olhou para ela, não olhou para a turma. Seus olhos estavam cravados no quadro negro, naquela equação que parecia um abismo. Ele se virou, ficando de frente para o desafio. Sua silhueta, emoldurada pela luz branca, era a de um gladiador entrando na arena. A professora Helena deu um passo para trás, cedendo-lhe o espaço. Lucas se inclinou para frente em sua cadeira, a boca ligeiramente aberta. Sofia segurava a respiração com tanta força que sentia o peito doer. O silêncio era absoluto. O mundo inteiro parecia ter parado de girar, esperando pelo próximo movimento de Cristiano Ronaldo. Ele levantou a mão que segurava o giz, e por um instante eterno, ele apenas pairou sobre a superfície negra do quadro, pronto para deixar sua marca. A piada havia acabado. O verdadeiro jogo estava prestes a começar. O tempo, dentro do anfiteatro F212, parecia ter se esticado e se contraído, como uma onda quântica de probabilidade.
O instante em que a mão de Cristiano Ronaldo pairou sobre o quadro negro durou uma eternidade, um vácuo preenchido apenas pela expectativa coletiva de mais de 100 pessoas. E então, com a mesma certeza com que cobrava um pênalti numa final de campeonato, o giz tocou a superfície escura. O som. Foi a primeira coisa que todos notaram. Não era o arranhar hesitante de um aluno inseguro, nem o rabiscar apressado de quem tenta colocar no papel um pensamento fugidio. Era um som limpo, preciso, um clique seco e confiante a cada traço. Cada linha que ele desenhava não era apenas escrita, era executada. Havia uma economia de movimento, uma eficiência brutal que transformava o ato de resolver uma equação em uma performance atlética da mente. Ele não começou apagando o trabalho de Helena. Pelo contrário, ele o usou como ponto de partida, como se estivesse recebendo um passe para continuar a jogada. Ao lado da complexa equação da professora, ele começou a reescrevê-la, mas de uma forma diferente. Ele não estava apenas resolvendo, estava simplificando, desmembrando o monstro em partes menores e mais dóceis. Usava propriedades de simetria que Helena, em sua pressa para criar um desafio intransponível, havia ignorado. Agrupava termos, cancelava variáveis e aplicava identidades trigonométricas com uma fluidez que era quase hipnótica. Um murmúrio baixo começou a se espalhar pela sala, um zumbido de pura incredulidade. Os alunos, que momentos antes esperavam por um erro grotesco, agora se inclinavam para frente, os olhos arregalados, tentando acompanhar o raciocínio que se desdobrava diante deles. Lucas, na primeira fila, sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Seu cérebro, treinado para reconhecer padrões e elegância matemática, estava em sobrecarga. Ronaldo não estava apenas seguindo um algoritmo, ele estava vendo a solução. Ele via atalhos, conexões lógicas que levariam horas de trabalho para Lucas deduzir. Era como assistir a um mestre de xadrez que não apenas previa os próximos 5 movimentos, mas via a vitória em dezenas de jogadas diferentes simultaneamente. A arrogância de Lucas começou a se dissolver, substituída por algo que ele não sentia há muito tempo: admiração genuína, beirando a reverência. E então aconteceu algo que quebrou completamente os paradigmas daquela sala. Ao lado de uma das integrais mais complexas, Ronaldo parou por um segundo. Com a ponta do giz, ele desenhou uma pequena seta e escreveu, em letras de forma claras: ponto de torque inicial, ângulo do pé. A sala inteira pareceu soltar um suspiro coletivo. Ele fez de novo. Ao lado de um termo que descrevia o efeito Magnus, ele anotou: respiração do ar na superfície, a forma como a bola pede a curva. Ele não estava mais apenas resolvendo uma equação, ele estava traduzindo a física. Ele estava transformando os símbolos abstratos e frios em uma linguagem viva, a linguagem do corpo, da intuição, do movimento. A lousa, antes um campo de batalha intelectual, estava se tornando um manual de instruções para a perfeição física. Ele estava conectando o mundo platônico das ideias matemáticas com o mundo visceral do esporte de alto rendimento. Foi nesse momento que ele falou. Sua voz, calma e focada, preencheu o silêncio sem esforço. A professora está correta, disse ele sem se virar, como se estivesse pensando em voz alta. A equação de Schrödinger descreve a probabilidade. Mas a probabilidade, para um corpo treinado, pode ser influenciada. Ele apontou com o giz para o termo de tunelamento quântico, aquele que descrevia a chance de a bola atravessar uma barreira invisível. Isso aqui, continuou ele, no futebol, nós chamamos de hesitação. É aquele microsegundo em que a bola parece parar no ar antes de mudar de direção. Não é mágica, é física, é a flutuação de potencial, mas você pode treinar seu corpo para criar essa flutuação com mais frequência. Você sente no chute, você sente na forma como o pé deixa a bola. A professora Helena estava paralisada. Seus braços, antes cruzados em um gesto de desafio, agora pendiam frouxamente ao lado do corpo. Seu rosto, uma máscara de superioridade,
estava agora pálido, a boca ligeiramente aberta em choque. Ela olhava para o quadro e via sua própria criação, seu monstro, sendo não apenas domado, mas explicado de uma forma que ela, com todas as suas décadas de estudo, nunca havia concebido. Ele não estava apenas resolvendo o problema dela. Ele estava mostrando a ela a alma do problema. Ele estava mostrando a ela a física em movimento. Lucas, por sua vez, sentia como se uma janela tivesse sido aberta em sua mente. Ele sempre vira a física como um conjunto de regras abstratas que governavam o universo. Mas Ronaldo a estava apresentando como um conjunto de ferramentas que poderiam ser dominadas, sentidas, incorporadas. A física não era apenas algo a ser entendido, era algo a ser vivido. A imagem do atleta sem cérebro se desintegrou completamente, substituída pela de um tipo diferente de gênio, um gênio sinestésico, que entendia as leis do universo não apenas através da mente, mas através de cada fibra de seu corpo. A resolução continuou. Cada passo era explicado com uma clareza desconcertante. Ele não usava jargões desnecessários, ele usava analogias. Essa derivada aqui é simplesmente a aceleração instantânea. É o arranque. É a explosão muscular no primeiro metro de corrida. Esse limite tendendo ao infinito é o cansaço. É quando o sistema busca o estado de menor energia. Ele terminou. A solução final, elegante e irrefutável, estava ali, brilhando em branco contra a escuridão do quadro. Ele não havia deixado pontas soltas. A resposta estava correta. O método era genial. A explicação era uma revelação. Lentamente, ele colocou o pedaço de giz de volta no suporte, o clique do giz no metal soando como o ponto final em uma dissertação. Ele se virou. Não para a turma, mas para a professora Helena. Ele não tinha um sorriso de triunfo no rosto. Não havia arrogância em seu olhar. Havia apenas uma calma serena, a calma de alguém que simplesmente completou uma tarefa. A professora Helena o encarou, os olhos piscando como se estivesse despertando de um transe. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Em um gesto involuntário, o apagador que ela segurava em sua mão escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo, o som abafado ecoando a queda de sua própria arrogância. Cristiano Ronaldo apenas assentiu levemente, um gesto de reconhecimento, e começou a caminhar de volta para seu lugar na última fileira, deixando para trás um anfiteatro em silêncio absoluto, uma professora em choque e um quadro negro que não continha mais apenas uma equação, mas o testemunho de uma lição inesquecível. A lição de que o intelecto não conhece uniformes e que a genialidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. O silêncio que se seguiu não era mais tenso ou hostil. Era um silêncio denso, espesso, carregado de uma mistura de assombro, confusão e uma profunda reavaliação. As 100 mentes jovens naquele anfiteatro, que haviam entrado naquela aula com certezas bem definidas sobre o mundo, agora se viam flutuando em um mar de questionamentos. O impossível havia acontecido. As paredes que separavam os mundos do intelecto e do físico haviam sido demolidas por um único homem com um pedaço de giz. Cristiano Ronaldo retornou ao seu assento na última fileira com a mesma calma deliberada com que havia se levantado. Ele se sentou, cruzou as mãos sobre seu caderno de capa preta e fixou o olhar à frente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Era essa tranquilidade, essa ausência de qualquer necessidade de reconhecimento, que tornava o feito ainda mais poderoso. Ele não tinha feito aquilo para se exibir. Ele não tinha feito aquilo para humilhar ninguém. Então, por quê? A pergunta pairava no ar, tão palpável quanto o pó de giz que ainda flutuava sob a luz. Por quê? Por que um homem que alcançou o auge da glória e da riqueza se daria ao trabalho de dominar um campo tão esotérico e exigente? Por que ele estaria ali, em uma tarde qualquer, em uma universidade em São Paulo, em vez de estar em um iate em Mônaco ou em uma mansão em Madrid? Os alunos se entreolhavam,
Os professores se entreolhavam, todos buscando uma resposta nos olhos uns dos outros, mas encontrando apenas o reflexo de sua própria perplexidade. A professora Helena, ainda de pé perto do quadro, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ela olhava para a obra-prima matemática na lousa e depois para o homem na última fileira, e a dissonância entre os dois era algo que seu cérebro lógico simplesmente não conseguia processar. Foi então que uma voz quebrou o silêncio. Não era a voz de Lucas, que ainda estava em silêncio, processando a implosão de seu próprio universo intelectual. Não era a voz da professora Helena, que ainda estava sem palavras. Era a voz de Sofia. Ela se levantou, as mãos tremendo ligeiramente, mas os olhos firmes. Ela, que sempre se sentia intimidada, que lutava com cada conceito, encontrou em sua curiosidade genuína uma coragem que não sabia que possuía. Todos os olhares se voltaram para ela. Senhor Ronaldo, começou ela, a voz um pouco vacilante, mas clara. Desculpe a pergunta, mas por quê? Por que o senhor sabe tudo isso? A pergunta era simples, direta, despida de qualquer malícia ou admiração excessiva. Era a pergunta que todos na sala queriam fazer, mas não ousavam. Era a busca pela peça que faltava no quebra-cabeça. Cristiano Ronaldo virou a cabeça lentamente em direção a ela. Pela primeira vez, sua expressão focada se suavizou. Um leve, quase imperceptível, sorriso tocou seus lábios. Era um sorriso de quem aprecia a curiosidade, de quem esperava por aquela pergunta. Ele não respondeu imediatamente. Ele pareceu ponderar, escolher as palavras com o mesmo cuidado com que escolheu os passos para resolver a equação. Porque por muitos anos, começou ele, sua voz ressoando no silêncio atento. As pessoas acreditaram que meu corpo e minha mente eram duas coisas separadas. Elas viam o atleta, o físico, os gols, e presumiam que era só isso. Mas para mim, eles nunca foram separados. Ele fez uma pausa, deixando a ideia assentar. Meu corpo é uma ferramenta, sim, a ferramenta mais avançada que eu possuo, mas meu cérebro é o engenheiro. É ele quem lê os manuais, quem entende como a ferramenta funciona em seu nível mais fundamental, quem a aprimora, quem a conserta. Eu percebi muito cedo que, para levar meu corpo ao limite absoluto da performance humana, eu precisava entender as leis que o governam, não apenas a biologia ou a nutrição, mas a física do movimento, do impacto, do equilíbrio, da energia. A sala ouvia, hipnotizada. A explicação era tão lógica, tão... Ronaldo, fazia todo o sentido. A mesma obsessão pela perfeição que o levava a treinar por horas a fio, a mesma disciplina que controlava cada grama de comida que ele ingeria, também o levava a estudar. Não era um hobby, era parte do trabalho, era a busca pela maestria total. Isso não é sobre ser um gênio, continuou ele olhando diretamente para Sofia. É sobre disciplina, é sobre entender que para chutar uma bola com o efeito perfeito não basta treinar o chute. É preciso entender o que é o efeito, o que é o torque, o que é a dinâmica dos fluidos, como a pressão do ar age em cada milímetro da superfície. Quando você entende a ciência, ele parou, e muitos na sala acharam que a explicação havia terminado ali. Era uma resposta completa, satisfatória, que já redefinia tudo o que pensavam sobre ele. Mas então, ele acrescentou. E o que ele disse a seguir transformou a admiração em algo muito mais profundo. Mas essa é apenas parte da resposta, disse ele, o tom de voz tornando-se um pouco mais pessoal, mais íntimo. A motivação mais profunda é outra. Ele olhou em volta da sala, como se quisesse compartilhar um segredo. Há alguns anos, eu comecei um projeto, uma colaboração silenciosa com um físico brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel, o Dr. Alves. Estamos desenvolvendo um programa para a minha fundação de caridade. O objetivo é usar a ciência, a física, a biomecânica, para ensinar jovens atletas de comunidades carentes a entenderem seus próprios corpos. Não para que se tornem o próximo Cristiano Ronaldo, mas para que aprendam a prevenir lesões, para que entendam os limites de seus corpos,
para que vejam a ciência não como algo distante em uma sala de aula, mas como uma ferramenta para proteger seu futuro, seu sonho. Um murmúrio de puro respeito percorreu a sala. A imagem do atleta egocêntrico se desfez em pó. Diante deles estava um filantropo, um visionário que usava sua própria jornada para pavimentar o caminho para outros. E então, ele deu o golpe final, a revelação que tocou o coração de todos. Seu olhar se suavizou ainda mais, e pela primeira vez havia uma vulnerabilidade visível em seus olhos. E a razão mais importante de todas, disse ele, a voz quase um sussurro, mas que ecoou por todo o anfiteatro. É o meu filho. Eu quero que o Cristiano Júnior cresça, vendo que a força de um homem não está apenas em seus músculos. Quero que ele veja que a disciplina não é só acordar cedo para treinar o corpo, é também passar noites em claro para treinar a mente. Quero que ele entenda que o maior legado que eu posso deixar para ele não são os troféus ou o dinheiro, mas o exemplo de que nós nunca, jamais, devemos parar de aprender, que podemos ser mais do que o mundo espera de nós. Naquele momento, Cristiano Ronaldo deixou de ser uma celebridade ou um gênio. Ele se tornou um pai, um homem. A professora Helena sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. A vergonha a atingiu com a força de um soco. Ela não havia apenas julgado um homem por sua profissão. Ela havia julgado seu caráter, sua motivação, sua alma. E ela estava catastroficamente errada. Lucas abaixou a cabeça, sentindo-se pequeno, não porque seu intelecto fora superado, mas porque sua visão de mundo era tão incrivelmente estreita em comparação com a do homem na última fileira. E Sofia, que havia feito a pergunta, sorriu em meio às lágrimas que escorriam por seu rosto. Ela tinha a sua resposta, e era mais bonita e inspiradora do que qualquer equação que ela pudesse imaginar. O eco das últimas palavras de Cristiano Ronaldo pairou no ar, carregado com o peso da emoção e da verdade. A confissão de sua motivação mais profunda havia transformado completamente a atmosfera. A admiração intelectual dera lugar a um respeito humano profundo. Naquele instante, ele não era mais um fenômeno do esporte invadindo um espaço acadêmico. Ele era um professor, e todos na sala, inclusive a doutora Helena Amaral, eram seus alunos. O silêncio foi quebrado, mais uma vez, pelo som da porta do anfiteatro se abrindo. Desta vez, quem entrou foi um homem de cabelos brancos e porte distinto, vestindo um blazer com o brasão da universidade. Era o Dr. Monteiro, o diretor do Instituto de Física. Alertado pelos sussurros que já corriam pelos corredores como uma corrente elétrica. Cristiano Ronaldo está na aula da Helena. Ele resolveu a equação impossível. Ele viera ver com os próprios olhos, esperando encontrar algum tipo de trote ou evento de mídia. Em vez disso, encontrou uma sala em silêncio reverente e uma de suas professoras mais brilhantes e cínicas com os olhos marejados. A chegada do diretor pareceu despertar Helena de seu torpor. Ela olhou para o diretor, para a turma, para o quadro negro coberto de genialidade e, finalmente, para Ronaldo. O peso de sua arrogância, de seu julgamento precipitado, desabou sobre ela. Com uma dignidade que nasceu da mais profunda humildade, ela deu alguns passos à frente. Sua voz, quando falou, não era mais a da professora autoritária, mas a de alguém que reconhece um erro profundo. Senhor Ronaldo, começou ela, a voz trêmula, mas firme. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas muito sincero. Todos na sala prenderam a respiração. Ver a inabalável professora Helena se desculpar era um evento tão raro quanto observar um eclipse solar total. Quando o senhor entrou, continuou ela, olhando-o nos olhos, sem desviar o olhar, eu o julguei. Eu fui arrogante, fui hostil. Eu usei meu conhecimento não para ensinar, mas como uma arma para humilhá-lo. Eu me esqueci da lição mais fundamental de qualquer cientista, de qualquer educador, a de que o conhecimento não tem dono e que a genialidade pode florescer nos jardins mais inesperados. Eu não apenas subestimei seu intelecto, eu subestimei seu caráter. E por isso,
Eu peço perdão. O Senhor não apenas resolveu uma equação hoje. O Senhor me deu uma lição. A lição mais importante da minha carreira. O pedido de desculpas foi tão honesto, tão cru, que desarmou qualquer resquício de tensão que pudesse haver. Cristiano Ronaldo levantou-se mais uma vez. Ele caminhou até a frente da sala e parou diante dela. Ele não tinha um ar de superioridade ou de perdão magnânimo. Ele tinha um ar de compreensão. Professora, disse ele, a voz suave. O erro não é o fim, é o começo do aprendizado, para todos nós. Ele estendeu a mão. Helena, com a mão ainda trêmula, apertou-a. O aperto de mãos entre o atleta global e a física teórica, testemunhado pelo diretor do instituto e por uma centena de estudantes, foi um símbolo poderoso. Foi a paz selada entre dois mundos que nunca deveriam ter estado em guerra. Foi nesse momento que o Dr. Monteiro interveio, com um sorriso de admiração no rosto. Senhor Ronaldo, em nome do Instituto de Física, eu gostaria de lhe estender um convite formal. Gostaríamos que o senhor voltasse, não como um espectador, mas como um palestrante convidado, para falar a todos os nossos alunos sobre a intersecção entre a ciência e a performance humana. Sua perspectiva é revolucionária. Ronaldo sorriu. Seria uma honra, diretor, mas ele ainda não havia terminado. Ele se virou para a turma, que ainda o olhava com uma admiração quase devocional. Seus olhos encontraram Lucas, que ainda parecia atordoado. Jovem, disse Ronaldo, dirigindo-se a ele. Sua mente é rápida. Eu vi em seus olhos que você estava quase lá. Não deixe que o orgulho o impeça de ver as conexões entre os mundos. A física não está apenas nos livros. Está no chute, no salto, no ritmo do seu próprio coração. Lucas, o prodígio que raramente falava com alguém, apenas assentiu, os olhos brilhando de uma compreensão recém-descoberta. Então, Ronaldo olhou para Sofia, que corou sob seu olhar. E você? Disse ele com um sorriso caloroso. Nunca pare de fazer perguntas. A curiosidade é o combustível de toda a descoberta. Foi a sua pergunta que nos permitiu ter esta conversa. Sofia sentiu como se tivesse ganhado uma medalha de ouro. Naquele momento, o sino estridente que anunciava o fim da aula tocou, mas ninguém se moveu. Ninguém queria que aquele momento acabasse. Cristiano Ronaldo havia transformado uma aula de física em uma aula sobre a vida, sobre disciplina, humildade e o potencial ilimitado do ser humano. A professora Helena, com uma nova energia, virou-se para a turma. A partir de hoje, anunciou ela, a voz vibrando com um novo propósito. Nossas aulas serão diferentes. Vamos explorar não apenas o que as equações dizem, mas por que elas importam. Vamos conectar a teoria com o mundo real. Obrigada, Senhor Ronaldo, por nos lembrar disso. A turma explodiu em aplausos. Eram aplausos para Ronaldo, para Helena, para Sofia, para si mesmos. Eram aplausos para a ideia de que aprender poderia ser, e deveria ser, uma jornada inspiradora. Cristiano Ronaldo acenou com a cabeça para a turma, um gesto de agradecimento e respeito. Ele pegou sua pasta de couro e, tão silenciosamente quanto chegou, caminhou em direção à porta. Ao sair, ele parou e olhou para trás uma última vez. Seu olhar cruzou com o da professora Helena. Eles sorriram um para o outro, um sorriso